Capítulo 3 dos crimes contra a saúde, tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar. Artigo 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena reclusão até 5 anos. Casos assimilados. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre, ainda que o fato incriminado ocorra em lugar não sujeito à administração militar. Inciso 1. O militar que fornece de qualquer forma substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica a outro militar. 2. O militar que, em serviço ou em missão de natureza militar, no país ou no estrangeiro, pratica qualquer dos fatos especificados no artigo. 3. Quem fornece, ministra ou entrega de qualquer forma substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica a militar em serviço ou em manobras ou exercício. Forma qualificada. Parágrafo 2º. Se o agente é farmacêutico, médico, dentista ou veterinário, pena reclusão de 2 a 8 anos. Receita ilegal. Artigo 291. Prescrever o médico ou dentista militar ou aviar o farmacêutico militar receita ou fornecer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica fora dos casos indicados pela terapêutica ou em dose evidentemente maior que a necessária ou com infração de preceito legal ou regulamentar para uso de militar ou para entrega a este, ou para qualquer fim, a qualquer pessoa, em consultório, gabinete, farmácia, laboratório ou lugar, sujeitos à administração militar. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Casos assimilados. Parágrafo único. Na mesma pena incorre, inciso 1, o militar ou funcionário que, tendo sob sua guarda ou cuidado substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar, dela lança mão para uso próprio ou de outrem, ou para destino que não seja lícito ou regular. 2. Quem subtrai substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica ou dela se apropria em lugar sujeito à administração militar, sem prejuízo da pena decorrente da subtração ou apropriação indébita. 3. Quem induz ou instiga militar em serviço ou em manobras ou exercício a usar substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. 4. Quem contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir o uso de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica em quartéis, navios, arsenais, estabelecimentos industriais, alojamentos, escolas, colégios ou outros quaisquer estabelecimentos ou lugares sujeitos à administração militar, bem como entre militares que estejam em serviço ou o desempenhem em missão para a qual tenham recebido ordem superior ou tenham sido legalmente requisitados. Epidemia. Artigo 292. Causar epidemia em lugar sujeito à administração militar mediante propagação de germes patogênicos. Pena reclusão de 5 a 15 anos. Forma qualificada. Parágrafo 1º. Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. Modalidade culposa. Parágrafo 2º. No caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2
2 anos ou, se resulta morte, de 2 a 4 anos. Envenenamento com perigo extensivo. Artigo 293. Envenenar água potável ou substância alimentícia ou medicinal, expondo a perigo a saúde de militares em manobras ou exercício, ou de indefinido número de pessoas, em lugar sujeito à administração militar. Pena reclusão de 5 a 15 anos. Caso assimilado, parágrafo 1º, está sujeito à mesma pena quem, em lugar sujeito à administração militar, entrega a consumo ou tem em depósito, para o fim de ser distribuída, água ou substância envenenada. Forma qualificada, parágrafo 2º. Se resulta a morte de alguém, pena reclusão de 15 a 30 anos. Modalidade culposa, parágrafo 3º. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, ou, se resulta a morte, de 2 a 4 anos. Corrupção ou poluição de água potável, artigo 294. Corromper ou poluir água potável de uso de quartel, fortaleza, unidade, navio, aeronave ou estabelecimento militar, ou de tropa em manobras ou exercício, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde. Pena reclusão de 2 a 5 anos. Modalidade culposa, parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção de 2 meses a 1 ano. Fornecimento de substância nociva. Artigo 295. Fornecer às Forças Armadas substância alimentícia ou medicinal corrompida, adulterada ou falsificada, tornada assim nociva à saúde. Pena reclusão de 2 a 6 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 296. Fornecer às Forças Armadas substância alimentícia ou medicinal alterada, reduzindo assim o seu valor nutritivo ou terapêutico. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção até 6 meses. Omissão de notificação de doença, artigo 297. Deixar o médico militar, no exercício da função, de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Título 7 dos crimes contra a administração militar, capítulo 1, do desacato e da desobediência, desacato a superior. Artigo 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade. Pena reclusão até 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Agravação de pena, parágrafo único. A pena é agravada se o superior é oficial general ou comandante da unidade a que pertence o agente. Desacato a militar, artigo 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela, pena detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui outro crime. Desacato a assemelhado ou funcionário, artigo 300. Desacatar assemelhado ou funcionário civil no exercício de função ou em razão dela, em lugar sujeito à administração militar. Pena detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui outro crime. Desobediência. Artigo 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar, pena detenção até 6 meses. Ingresso clandestino. Artigo 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo
a vigilância da sentinela ou de vigia. Pena detenção de 6 meses a 2 anos se o fato não constitui crime mais grave. Capítulo 2 do peculato. Peculato, artigo 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse ou detenção em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena reclusão de 3 a 15 anos. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a 20 vezes o salário mínimo. Peculato furto, parágrafo 2º, aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. Peculato culposo, parágrafo 3º. Se o funcionário ou o militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Extinção ou minoração da pena, parágrafo 4º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Peculato mediante aproveitamento do erro de outrem. Artigo 304. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo ou comissão, recebeu por erro de outrem. Pena reclusão de 2 a 7 anos. Capítulo 3 da concussão, excesso de exação e desvio. Concussão. Artigo 305. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena reclusão de 2 a 8 anos. Excesso de exação. Artigo 306. Exigir imposto, taxa ou emolumento que sabe indevido ou, quando devido, empregar na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Desvio. Artigo 307. Desviar em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente, em razão do cargo ou função, para recolher aos cofres públicos. Pena reclusão de 2 a 12 anos. Capítulo 4 da corrupção. Corrupção passiva. Artigo 308. Receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena reclusão de 2 a 8 anos. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Diminuição de pena, parágrafo 2º. Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Corrupção ativa. Artigo 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional. Pena reclusão até 8 anos. Aumento de pena. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem, dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato ou praticado com infração de dever funcional.
Participação ilícita. Artigo 310. Participar de modo ostensivo ou simulado diretamente ou por interposta pessoa em contrato, fornecimento ou concessão de qualquer serviço concernente à administração militar, sobre que deva informar ou exercer fiscalização em razão do ofício. Pena reclusão de 2 a 4 anos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem adquire para si, direta ou indiretamente, ou por ato simulado, no todo ou em parte, bens ou efeitos em cuja administração, depósito, guarda, fiscalização ou exame deve intervir em razão de seu emprego ou função, ou entra em especulação de lucro ou interesse, relativamente a esses bens ou efeitos.